O livro será O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira, capítulo 2. Tenho feito essas perguntas a milhares de pessoas durante o método Say Yes e outros treinamentos que ministro. Agora gostaria de fazê-la a você. Como está a sua vida? Como estão seus sonhos e objetivos? Você tem sido próspero ou limitado? Realizado ou frustrado? E ainda mais, como será seu futuro se continuar a viver como tem vivido? A vida é uma trajetória com início, meio e fim. A maioria das pessoas buscam o fim, ou seja, a chegada aos seus objetivos, as conquistas, mas elas esquecem de duas coisas muito importantes. A primeira é a trajetória, o caminho a ser seguido, que precisa ser tão prazeroso quanto a chegada, ou estaremos sempre adiando nossa felicidade para quando alcançarmos o próximo objetivo. A segunda é o local de partida. Se eu quero ir para a China, preciso saber onde estou hoje, pois, dependendo de onde eu esteja, a rota vai ser diferente. Se eu estiver em São Paulo, a rota será uma. Se eu estiver em Porto Alegre, outra. Se estiver em Londres, outra diferente. O destino pode até ser o mesmo, mas se eu não souber onde estou, vou pegar caminhos errados, transportes inapropriados e etc. Daí a grande importância de saber onde está a sua vida hoje, não apenas em linhas gerais, mas em cada uma das áreas. Como nós poderemos definir uma rota se não soubermos onde estamos? Como eu posso melhorar meu casamento se eu não sei como ele está verdadeiramente? Eu tenho poupança, dívidas, organização financeira? Como eu posso melhorar minhas finanças sem ter a consciência de como elas estão? Conhecer o próprio estado atual em cada área da vida é o início de toda a jornada e de todas as mudanças. Esse é o primeiro desafio e, portanto, é o nosso primeiro exercício. Exercício 1. Como está a sua vida hoje em cada uma dessas áreas? Escreva pelo menos 2 linhas para cada item. Parte familiar, profissional, saúde, social, financeiro e emocional. Pare agora durante alguns minutos e, de olhos fechados, reflita com sinceridade sobre a sua existência, sobre suas facilidades e dificuldades. Reflita sobre quem você tem sido. O que eu trago neste livro é a possibilidade de se tornar alguém diferente e muito melhor de quem você tem sido. Um grande engano da maioria das pessoas é achar que são o que são e como uma estátua de mármore continuarão a ser da mesma maneira para sempre, sem a possibilidade de mudança e de transformações. Tenho brincado com tais pessoas dizendo que elas foram acometidas da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela. Como diz a composição de Dorival Caymmi, seria uma terrível maldição estarmos condenados a não mudar e sermos para sempre da mesma maneira. Eu acredito que a nossa essência foi criada por Deus e é imutável, até porque é perfeita. Porém, a criação que tivemos, a educação que recebemos, os ambientes que frequentamos e a quantidade e a qualidade de amor que nos foi dada, tudo isso nos tornou pessoas distantes dos nossos sonhos e potenciais, a ponto de nos perguntarmos quem somos. Como já sabemos, podemos ser e viver de maneira diferente do que temos sido e vivido até hoje. Podemos ser mais motivados, mais alegres, mais amorosos, mais competitivos, mais vitoriosos, mais entusiasmados, mais felizes, enfim, podemos ser quase tudo o que quisermos. Isso é o ser humano, ou seja, exerce de maneira digna o livre-arbítrio que Deus nos deu. Acredite, você pode optar por uma vida muito melhor, mais farta de amor, conquistas e realizações. Exercício 2. Responda às perguntas a seguir com muito empenho, sinceridade e humildade. 1. Ser. Quem é você? Escreva sobre seus sonhos, projetos, medos, ansiedades e preocupações. 2. Fazer. O que você tem feito? Onde tem trabalhado e fazendo o quê? Quais cursos tem feito? Qual atividade física tem praticado? O que vem fazendo em prol de si mesmo, da sua família e do mundo? Você se sente feliz com a vida que tem levado todos os dias? 3. Ter. O que você tem no contexto material? Onde mora? Que carro possui? Quais roupas vestes? Possui poupança? Quais são os maiores bens que você possui? Se depois de observar essas respostas você perceber que está tudo ótimo, que é quem gostaria de ser, faz o que gostaria de fazer e tem tudo o que sempre quis ter, que não existe nada mais a conquistar, então você não precisa deste livro. Aconselho que dê de presente a alguém que de fato acredite precisar de ajuda.
Para você que precisa de ajuda, a minha proposta é que você seja uma pessoa diferente. Faça coisas que antes não fazia e as faça de maneira prazerosa e só assim tenha o que sempre quis ter. É nessa jornada e nesse mundo mágico que você está entrando agora, um mundo de possibilidades chamado autorresponsabilidade, um mundo de caminhos e escolhas, uma maneira simples e eficaz de construir uma vida extraordinária. Para trilhar essa jornada e entender ainda melhor quem você vem sendo e quem deve se tornar, é fundamental avaliar a sua inteligência emocional. De acordo com o psicólogo Daniel Goleman, PhD pela Universidade de Harvard, e criador da teoria, a inteligência emocional se divide em dois domínios principais: as competências pessoais e as competências sociais. Então, para continuar a leitura deste livro, é importante que haja autoavaliação em cada uma dessas competências descritas por Goleman e que você perceba onde de fato estão suas maiores demandas em termos de competência emocional. Depois de ler o livro e fazer os exercícios propostos, você deve voltar para a avaliação a seguir, pontuar novamente cada um desses fundamentos e observar quais foram as conquistas no campo da inteligência emocional após o uso e a prática da autorresponsabilidade. Aqui proponho uma tabela da seguinte forma: competência pessoal, capacidade de se conectar consigo mesmo, manifestando o melhor de si e, desse modo, estando apto a crescer e desenvolver-se de maneira contínua. Nota de 1 a 2, totalmente insatisfatório. Nota de 3 a 4, insatisfatório. Nota de 5 a 6, regular. Nota de 7 a 8, satisfatório. Nota de 9 a 10, supera as expectativas. Como seria antes e depois? Autoconsciência emocional. Você tem sido capaz de identificar e compreender as próprias emoções, bem como reconhecer o impacto delas na sua forma de agir, de tomar decisões e de se relacionar com os outros? Tem usado suas emoções como aliadas? Autoavaliação precisa. Você conhece os próprios limites e possibilidades sem supervalorizar ou subestimar? Coloca-se de maneira correta em cada desafio e, sobretudo, é capaz de distinguir uma oportunidade de uma autossabotagem? 3. Autoconfiança. Você tem um sólido senso de próprio valor, capacidade e potencial? É capaz de enfrentar seus desafios de modo seguro e confiante? 4. Autocontrole emocional. Você consegue manter suas emoções e impulsos destrutivos sob controle em momentos de estresse? 5. Superação. Você possui ímpeto para melhorar o próprio desempenho a fim de satisfazer padrões internos de excelência? Acredita que tudo pode ser melhor e que sempre é possível ir além e conquistar algo mais? 6. Iniciativa. Você está sempre pronto para perceber e aproveitar oportunidades, não se deixando paralisar pela zona de conforto ou pela acomodação? 7. Transparência. Seus comportamentos têm sido totalmente fundamentados na honestidade e na integridade? Você tem sido digno de confiança? O quanto as pessoas que conhecem de fato confiam em você? 8. Adaptabilidade. Você tem se colocado de maneira flexível na adaptação às pessoas com estilos diferentes? Você tem se adequado e flexibilizado em situações diferentes e incomuns? 9. Otimismo. Você sempre busca ver o lado bom dos acontecimentos em qualquer situação? Agora você sabe quais competências emocionais pessoais estão mais frágeis. Dessa forma, pode visualizar quais prejuízos vem tendo em decorrência da falta de inteligência emocional. Vamos a um exemplo. Suponhamos que sua competência emocional pessoal número 5, superação, está com a nota 3. Isso é um indicativo de que você poderia estar fazendo e produzindo muito mais, mas não está. Como consequência, sua vida provavelmente carece de realizações e conquistas. Agora imagine que sua autoavaliação na competência 3, autoconfiança, foi de apenas 4. Isso indica que você tem falhado diante de alguns desafios por insegurança, paralisando-se frente às oportunidades. Assim, peço que marque todas as competências emocionais pessoais que estão com a nota abaixo de 7. Exercício 3. Para cada competência com nota inferior a 7, escreva quais prejuízos você vem tendo. Faça como no exemplo. Exemplo: competência, nota e prejuízo. Autoconfiança, nota 4.
Eu me apresentei mal em uma entrevista de emprego por falta de autoconfiança e também não tive coragem de empreender como uma amiga. Hoje ela está muito bem no negócio em que não entrei. Prejuízos nas competências emocionais, competência, nota e prejuízo. Autoconfiança emocional, autoavaliação precisa, autoconfiança, autocontrole emocional, superação, iniciativa, transparência, adaptabilidade e otimismo. Depois de finalizar esse exercício, é mais fácil perceber quais competências emocionais pessoais precisam de sua atenção. Agora é a hora de analisar as suas competências sociais. Competências sociais: capacidade de se conectar de maneira positiva e harmônica com as pessoas à sua volta e, dessa maneira, contribuir com o crescimento delas. Nota de 1 a 2, totalmente insatisfatório. Nota de 3 a 4, insatisfatório. Nota de 5 a 6, regular. Nota de 7 a 8, satisfatória. Nota de 9 a 10, superar as expectativas. Antes e depois. 1. Empatia. Você é capaz de perceber as emoções alheias, compreender seus pontos de vista e se interessar de maneira ativa por suas preocupações, com empatia ao que outras pessoas sentem? 2. Consciência organizacional. Você consegue identificar e compreender as conexões sociais ao seu redor, sabendo com quem, como e quando deve falar? 3. Serviço. Você reconhece e busca satisfazer as necessidades das pessoas à sua volta? Você serve, auxilia e colabora sem pedir nada em troca? 4. Liderança inspiradora. Você orienta e motiva com uma visão instigante, conduzindo pessoas a objetivos mais elevados, possibilitando que elas façam o que antes não fariam e cheguem aonde sem sua liderança não chegariam? 5. Influência. Você dispõe da capacidade de persuadir e influenciar pessoas para que elas ajam de modo positivo e consistente? 6. Desenvolvimento dos demais. Você cultiva as capacidades alheias por meio de feedbacks e orientações? Você se preocupa em desenvolver, ensinar e capacitar as pessoas ao seu redor para que elas sejam mais e melhores do que já são? 7. Catalisação de mudanças. Você inicia e gerencia mudanças liderando pessoas para uma nova e melhor direção? 8. Gerenciamento de conflitos. Você se empenha em solucionar divergências entre as pessoas, levando-as à integração, à conciliação, à aceitação e ao respeito mútuo? 9. Trabalho em equipe. Você é capaz de colaborar com o trabalho em equipes de alto desempenho? É capaz de se colocar como membro de uma equipe e com humildade dar o seu melhor para contribuir com o grupo e os objetivos dele? Relembrando, os 2 espaços nas tabelas anteriores são para que você, antes de ler o livro, se autoavalie hoje. Além disso, é fundamental refazer a avaliação depois de terminar a leitura deste livro. Para uma avaliação mais completa, é interessante pedir que alguém de sua confiança o avalie nos mesmos critérios. Dessa forma, você perceberá que os ganhos que teve no contexto da inteligência emocional e o quanto esses ganhos já são percebidos pelos outros. Exercício. Para cada competência social com a nota inferior a 7, escreva quais prejuízos você vem tendo, como nos exercícios das páginas anteriores. Prejuízo nas competências emocionais sociais, nota e prejuízo. Empatia, consciência organizacional, serviço, liderança inspiradora, influência, desenvolvimento dos demais, catalisação de mudança, gerenciamento de conflito, trabalho em equipe. Após essa autoavaliação de inteligência emocional e identificação dos pontos de melhorias, leia todo o livro e faça todos os exercícios com dedicação. Só assim é possível, de fato, mudar o seu diagnóstico atual. A cada capítulo, tenho certeza de que sua vida nunca mais será a mesma, tanto em relação ao seu nível de inteligência emocional quanto aos resultados de vida. Aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela sua derrota tem grande possibilidade de algum dia ser bem-sucedido. Napoleão Hill. O capítulo 3 será lançado em breve. Muito obrigado, se possível se inscreva e aguarde o próximo capítulo. Muito obrigado, dê o seu joinha para nos ajudar.